Olá pessoal, eu sou Valdir Braga, doutor em Fisiologia e maratonista, e este é o canal Corrida e Performance. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre problemas em ciclos menstruais de atletas. Então esse vídeo é especialmente designado para as meninas. E é muito importante porque a gente vai falar, na verdade, de uma coisa ainda mais complexa, chamada tríade da atleta. Então fiquem comigo até o final, esse vídeo está muito bacana. Tem muita informação importante sobre ciclo menstrual, sobre perda de ciclo menstrual, sobre perda de massa óssea e sobre fraturas em atletas do sexo feminino. Vem comigo? Antes da gente começar, já deixem o like de vocês no vídeo e não se esqueçam de se inscrever no canal. Assim vocês não vão perder nenhum dos conteúdos que são produzidos aqui. Como eu falei para vocês, esse assunto ele é de extrema relevância, por isso eu quero que vocês fiquem até o final, tá ok? Principalmente as mulheres. A gente sabe que a atividade física é uma maneira de promover saúde, não é verdade? Então a gente corre, a gente faz musculação, a gente pode nadar, pedalar, andar de skate, fazer qualquer coisa para promover a nossa saúde. E geralmente a atividade física está associada ao emagrecimento. O que acontece em alguns casos, em especial para as atletas de endurance, ou seja, aquelas atletas que praticam corrida, triatlo, ciclismo, outras provas de resistência. Nesses casos específicos, a gente tem sido bombardeado com um padrão de que quanto mais magro, quanto mais leve, no caso das meninas, quanto mais magras e mais leves, mais rápidas elas vão correr, elas vão nadar, elas vão pedalar, não é verdade? Então, nesses casos, pode acontecer, e é muito comum, de se desenvolver um chamado medo irracional de ganhar peso. Ou seja, a atleta fica tão focada em emagrecer porque tem que ficar levinha, porque tem que tá mais leve para poder correr mais rápido, para poder nadar mais rápido, para poder pedalar mais rápido, que a atleta começa a se culpar por se alimentar. E aí, nesses casos, a ingestão calórica cai muito. Cai demais a ingestão de calorias e não consegue mais atender às necessidades dessa atleta. Então ela está gastando energia no dia a dia para suas funções vitais, está gastando energia no dia a dia na atividade física dela e não está se alimentando o suficiente. E aí a natureza é muito esperta. Olha como a natureza é linda. Se você não está ingerindo as quantidades suficientes de calorias para você manter as suas atividades diárias, para você estudar, trabalhar, praticar os seus esportes, nesses casos, o que a natureza vai falar? Tem alguma coisa aqui nesse ambiente que não está permitindo que essa pessoa se alimente adequadamente. Logo, essa pessoa não está pronta para se reproduzir. E aí, se ela não estar pronta para se reproduzir, ela vai parar de ter ciclos menstruais. Eu vou fazer com que ela pare de ter ciclos menstruais, porque se ela já está numa condição de sofrimento sem alimento, como que ela vai procriar? Como que ela vai ter um bebezinho e alimentar esse bebezinho se está faltando para ela? Então o que o organismo faz? O que o nosso cérebro entende? Que não é a hora de se reproduzir. Não sendo a hora de se reproduzir, uma área lá do nosso cérebro chamada hipotálamo, que produz um hormônio chamado GnRH, ou seja, um hormônio liberador de gonadotrofinas, essa área do cérebro passa a ser inibida e ela para de liberar esse GnRH. O que esse GnRH faz? Esse hormônio ele vai até uma outra glândula que está localizada bem próxima do hipotálamo, chamada de hipófise, em especial numa área específica da hipófise chamada adenohipófise, e inibe a liberação de outros dois hormônios. Então, na verdade, a ausência do GnRH irá, por consequência, inibir, reduzir a liberação de dois outros hormônios, o FSH e o LH. O FSH é o hormônio folículo estimulante e o LH é o hormônio luteinizante. O que esses hormônios fazem? O FSH, hormônio folículo estimulante, como o nome dele já diz, ele vai estimular a maturação dos folículos. Ou seja, lá no ovário, não é, das meninas, todo mês, todo ciclo menstrual, uma
quantidade de FSH é liberada e escolhe alguns folículos lá no ovário para iniciar um processo de maturação. Até que ao final, geralmente isso leva em torno de 14 dias, um folículo vai estar pronto, maduro, ele se rompe e acontece a ovulação. Então, em todo ciclo menstrual, o normal é que aconteça uma ovulação. Durante essa fase de maturação folicular, estimulada pelo FSH, uma grande quantidade de estrógenos vai sendo produzida e caindo na corrente sanguínea. São esses estrógenos produzidos durante a fase de maturação folicular até chegar à ovulação que garantem, dentre outras coisas, a saúde dos nossos ossos, né? No caso das meninas, a saúde da matriz, da densidade óssea das meninas. Bom, aconteceu a ovulação, os níveis de FSH caem e aumentam os níveis de um outro hormônio, que é o hormônio luteinizante, o LH. O que o LH faz? Como o nome também diz, hormônio luteinizante, ele mantém o corpo lúteo. Então eu tinha lá um folículo com um óvulo dentro, né? um ovócito. Quando acontece a ovulação, né, o ovócito sai para tentar ser fecundado e a casquinha do folículo que sobrou vai formar um corpo lúteo. Esse corpo lúteo ele produz um outro hormônio sexual chamado de progesterona. Como o nome diz, a favor, gesterona, gestação. Então é um hormônio que favorece a gestação. Então esse corpo lúteo ele vai se manter lá produzindo progesterona. Caso haja a fecundação, o corpo lúteo segura um pouco da progesterona até que a placenta se forme e aí a placenta assume a responsabilidade de produzir a progesterona. Mas e se não houver a fecundação, como acontece, né, em 99% dos casos? O corpo lúteo que estava produzindo progesterona esperando a gestação, ele regride. E aí, quando ele regride, o que vai acontecer? Se a gente olhar lá na parede do útero, lá no endométrio, principalmente após a ovulação, mas isso acontece desde o iniciozinho do ciclo, ele começa a se preparar, começa a haver um espessamento, a formando uma caminha para receber esse possível embrião, né? Mas, como não houve a fecundação, a involução do corpo lúteo e a queda da progesterona promove um descamamento e aí isso tudo sai na forma de menstruação. Então isso acontece todo mês, geralmente em média 28 dias para aquelas mulheres que são bem regulares. Com essa condição que a gente está falando aqui, né, de atividade física em excesso, mas principalmente não é a atividade física em excesso que é o problema, mas sim a deficiência da ingestão alimentar. Como eu falei para vocês, a natureza vai entender que aquela pessoa não está pronta para se reproduzir naquele momento, e aí para de produzir o GNRH, para de liberar FSH e LH, para com a menstruação. Então ocorre um quadro chamado de amenorreia, ou seja, a mulher não menstrua mais. Na verdade, a gente tem diversos níveis, não é, de alteração. Pode começar com ciclos apenas irregulares. Então a mulher em um mês tem um ciclo de 28 dias, no outro vai ter 25, no outro vai atrasar um pouquinho, vai chegar a 32, 35. Isso pode avançar para ciclos anovulatórios, ou seja, a mulher tem o ciclo menstrual, acha que está ovulando, mas não ovula. E aí se ela não ovula, obviamente se ela estiver tentando engravidar, não vai engravidar, até o extremo que é a amenorreia, ou seja, a ausência de menstruação. Parece muito radical, né? Muito besteira, mas na verdade não é. 66%, isso mesmo, duas em cada 3 atletas deixam de menstruar durante um ciclo de treinamento. Então a coisa é muito séria. Tá, mas tudo bem, não menstruar pode ser até interessante. Mas qual é a consequência mais grave disso? Lembra que a gente falou que é uma tríade da atleta. Então se é tríade, são 3 fatores. O primeiro fator, que é o fator gatilho, que desencadeia essa tríade, é a deficiência na ingestão alimentar. Com essa deficiência, o organismo entende que esse corpo não está pronto para se reproduzir, não é o momento, cessa o ciclo reprodutivo, cessa a menstruação.
Qual é o impacto disso? Lembra que eu falei que lá no início da maturação folicular, a gente vai observar o quê? Um aumento da produção de estrógenos. E esses estrógenos, eles são de fundamental importância para a manutenção da saúde dos ossos. É isso mesmo. Tanto é que mulheres que entram em menopausa, que deixam de ter os seus ciclos menstruais, têm uma queda brusca na produção dos estrógenos, e aí o osso fica mais fraco, pode evoluir para uma osteoporose. No caso das atletas é a mesma coisa. Se a ingestão alimentar baixa desencadeia uma cessação da fase reprodutiva, não tem óvulos, não tem folículos maturando. Se não há maturação de folículo, não há produção de estrógeno. Se está faltando estrógeno, os ossos começam a ficar fracos. E aí o que vai acontecer? Existe uma relação que pode atingir até 40% de degradação de matriz óssea em atletas do sexo feminino. Mais que isso, 40% das atletas podem ter algum tipo de fratura por estresse. Ou seja, 4 em cada 10 atletas que estão sofrendo com distúrbios de ciclo menstrual estão mais propensas à fratura por estresse do que as outras atletas. Percebem como então essa tríade da atleta é grave e a gente tem que estar muito atento com relação a isso? Tá, como é que eu vou diagnosticar isso? Bom, a gente tem que fazer algumas dosagens. Primeiro, é uma percepção de cansaço. Se há um cansaço excessivo, já mostra que a sua quantidade energética, a quantidade de energia que você está ingerindo, está comprometida. Se esse cansaço excessivo começa a ser associado a distúrbios do ciclo menstrual, e aí desde irregularidades do tamanho do ciclo até a amenorreia, a ausência de alguns ciclos durante o ano, alguns hormônios devem ser dosados, né? Dentre eles os estrógenos, o IGF-1, que é o Insulin-like Growth Factor 1, que é semelhante ao GH. Tem que dosar LH, FSH, tem que dosar cortisol, né, que é o hormônio do estresse, tem que dosar vitamina D e fazer alguns exames, inclusive de matriz óssea, para ver como que isso está afetando os ossos dessa atleta. Então, de posse desses exames, é ideal que se faça o quê? Aumente a ingestão de cálcio, aumente a ingestão de vitamina D, e principalmente, se o problema inicial é deficiência de ingestão calórica, ele só vai ser resolvido com aumento da ingestão calórica. Então é hora de deixar de se preocupar com o peso e passar a se preocupar com a saúde. É hora de aumentar a ingestão calórica e reduzir a carga de treino. Lembrando que se a ingestão calórica está deficiente, não acha que precisa ser uma maratonista ou uma ultramaratonista para desenvolver essa síndrome, não. Já tem estudos que mostram que a partir de 20 km por semana, mulheres que correm a partir de 20 minutos por semana já podem desenvolver a tríade da atleta, porque o problema não está na quantidade de treino. De novo, o problema está na ingestão calórica deficiente. Então percebam que assim, é de suma importância que você tenha um nutricionista esportivo que entenda das suas demandas, entenda das particularidades do seu esporte. Não adianta ser um nutricionista esportivo, por exemplo, que só cuida de quem faz musculação e que trabalha para ter hipertrofia muscular. Se você é um atleta de endurance, se é uma atleta de endurance que gasta muita energia, então você precisa ter um nutricionista que saiba atender as suas demandas, porque o nosso gasto calórico é muito grande. Percebam a importância da atenção à alimentação, a estar bem acompanhado e a essa questão da tríade da atleta. Em um próximo vídeo eu vou mostrar para vocês que as mulheres precisam de uma atenção especial com relação ao treinamento, porque elas são muito diferentes dos homens. E esses hormônios que eu falei, LH, FSH, estrógeno, progesterona, o ciclo menstrual em si, são casos que devem ser entendidos, compreendidos principalmente pelos treinadores, inclusive para planejar intensidades de treinamento. Então eu vou fazer um vídeo específico sobre isso, dizendo quais os melhores treinos para fazer em cada fase do ciclo menstrual, e eu vou trazer isso para vocês muito em breve.
Então pessoal, se vocês gostaram do vídeo de hoje, não deixem de curtir o vídeo, não deixem de se inscrever no canal. Essas atitudes são muito importantes para que eu possa continuar trazendo conteúdo de qualidade para vocês e para que vocês não percam nenhum dos conteúdos que são publicados aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado e eu aguardo vocês com muita satisfação no nosso próximo vídeo.